Tá suando. Precipitação. E aí a água que saiu na forma de vapor da evaporação e da transpiração se condensa na atmosfera e retorna para a superfície do solo na forma de precipitação ou chuva. Então a água se condensa, o vapor de água se condensa na atmosfera, precipita e ocorrem as chuvas. E a água retorna da atmosfera para o solo. Olha o ciclo aqui, ó. Ela saiu daqui, está retornando para cá na forma de chuva. Olha lá, a precipitação de novo, as gotas de água das nuvens, ó, caindo de volta ao solo. E quando essa água cai, ela entra em contato com o solo e ela promove um molhamento da superfície do solo. Tá? E uma série de coisas que ocorrem no solo depende dessa precipitação. Nós vamos entender isso aqui. Tá? E quando essa água da chuva cai no solo, ela pode ter alguns caminhos a percorrer. Ela pode ser infiltrada no subsolo, tá? Na água subterrânea, né? Ela vai ser alojada ali como água subterrânea, vai abastecer os aquíferos, né? Que é o lençol freático. Ela cai no solo, molha o solo e ela, por gravidade, vai se aprofundando, e ela vai enchendo os aquíferos, abastecendo o lençol, umedecendo o solo. Tá? Uma parte dela enche os cursos de água, tá? Cai água aqui em cima, vai aumentando o volume. Tá? Ou essa água que infiltra também tem um fluxo, né? A água subterrânea tem um fluxo, ela pode cair aqui, ó, e vir caminhando e abastecer esse curso de água. Pode continuar se movimentando e abastecer esse outro curso de água. Ela se movimenta no subsolo. É assim que a água do lençol freático se movimenta. Tá? Então, por isso que quando a gente abre cisternas, né, poços artesianos e tal, tem uma época do ano que eu tenho uma disponibilidade de água maior, que é o período chuvoso, e uma época do ano que eu tenho uma disponibilidade menor. No período chuvoso, eu tiro muita água do poço, eu posso até esvaziar o poço, mas ele se enche muito mais rápido, né? E eu consigo com que a água atinja um volume muito alto dentro do poço, um volume elevado. No período da seca, eu seco o poço, ele demora muito para completar o nível, e muitas vezes ele não consegue atingir o nível máximo do volume. Tá? Ele está sempre num volume pequeno, a água está muito profunda. Isso tem a ver com esse movimento aqui, ó. Esse movimento é muito maior, mais rápido, no período chuvoso. Então, se eu seco um poço, eu tenho um movimento, esse fluxo de água subterrânea é maior, mais rápido. Então, a quantidade de água que chega nas paredes do poço e derrama para dentro do poço é maior. E o poço se enche mais rápido. No período da seca, o contrário. Esse movimento diminui, então a quantidade de água que chega nas paredes do poço para derramar dentro do poço e encher é muito menor. E o poço demora mais para encher e nunca atinge o volume máximo dele, que seria só atingido no período chuvoso. Tá? E essa água, então, ela está aqui dentro do subsolo agora. Caiu pela chuva e abasteceu o subsolo, está molhado. Tá? Só que essa água, ela nem sempre ela cai, tá? E vai direto para o subsolo. Olha aqui que coisa interessante essa palavra aqui, ó, runoff. Isso aqui se chama escoamento superficial. O que é esse runoff surface, né? Escoamento superficial. Então a água muitas vezes ela cai no solo e ela não é prontamente absorvida, ou uma pequena parte ou uma parte dela é absorvida. Mas não toda a água que cai na chuva é absorvida. Muitas vezes a quantidade de chuva que cai é muito grande e o solo não tem tempo de absorver a água. E essa água acaba fazendo o quê? Escoando pela superfície. Muitas vezes o solo já está encharcado, não tem mais como absorver água e a água que cai não infiltra. Então ela escoa pela superfície. Tá? Então existe também esse escoamento superficial. Tá? E vamos entender como ele ocorre. Olha aqui, ó. Na lavoura ou no campo mesmo, tá? A água pode escoar pela superfície. Então vamos pensar aqui, ó. Olha só o que a gente tem envolvido na dinâmica da água nesse sistema solo, plantas,
atmosfera, nós temos todas essas variáveis aqui envolvidas. Nós temos a evaporação, nós temos a condensação, nós temos a precipitação, temos a transpiração, temos o escoamento superficial, temos a infiltração de água no lençol freático, temos o fluxo de água no lençol freático. Todas essas variáveis estão influenciando a dinâmica da água nesse sistema solo, planta, atmosfera, tá ok? Então vamos entender um pouquinho de cada aqui, do que é mais importante nesse sistema para nós. Vamos lá. Então vamos entender um pouco o que interfere, o que afeta, ou o que faz com que ocorra a evaporação da água no solo e a transpiração da água na planta, tá? Existem alguns fatores que interferem naquela quantidade de água, na velocidade de água que é perdida do solo para a atmosfera, chamada evaporação, do solo para a atmosfera ou da superfície de um curso d'água, de um rio, de uma lagoa para a atmosfera, evaporação. Quando essa água sai de um ser vivo, de um vegetal, é chamado de transpiração. Então a água é perdida do solo ou de um leito de rio, de uma superfície molhada, né? De um curso de água, ela é perdida para a atmosfera por evaporação. Agora, quando a água é perdida passando por uma planta, ela é chamada de transpiração. Então a água atinge a atmosfera dessas duas formas, pela evaporação e pela transpiração. Entendido isso? Então vamos lá, o que afeta essa passagem da água da fase líquida para gasosa, tanto através do solo ou da superfície de lagos e mares, quanto pela folha das plantas? Existem fatores climáticos que afetam isso, tá? Que interferem nessa passagem, seja para fazer com que passe mais ou menos, mais rápido ou mais lento, tá? A primeira coisa que afeta nessa evaporação e transpiração é a disponibilidade de água no local onde eu estou estudando ali, eu estou estudando um determinado local. O que vai afetar a evaporação de água do solo para a planta, a evaporação de água do solo para a atmosfera ou a transpiração de água da planta para a atmosfera? Lembrando que se eu somar a quantidade de água perdida por evaporação com a quantidade de água perdida por transpiração, eu tenho um terceiro termo aí que vocês vão ouvir demais daqui para frente. Demais, chamado evapotranspiração, que nada mais é do que a quantidade de água perdida por evaporação somada com a quantidade de água perdida por transpiração. Evapotranspiração é toda a água que sai por evaporação do solo e toda a água que sai por transpiração das plantas. Essa água, o total dessa água eu somo e chamo isso de evapotranspiração. Então vamos lá, o que interfere nessa evapotranspiração? Tá? O que interfere na evaporação da água do solo ou na transpiração da água pela folha da planta? Disponibilidade de água no local. Imaginem vocês que eu estou num local seco, um local que o solo é seco, que eu tenho pouca água disponível nesse local, que quase não chove, chove pouco. Será que eu vou ter uma transpiração elevada das plantas? Será que eu vou ter uma evaporação elevada do solo para a atmosfera? Olha essa imagem aqui. Tá? Isso aqui, para quem não conhece, é a região da Caatinga, no Nordeste. Tá? Nós temos aqui uma região de semiárido, né? Uma região quase que um deserto, quase que uma região totalmente seca, tá? Chamada de semiárido. Vocês acham que numa região dessa, muito seca, a quantidade de água que é evaporada pelo solo é elevada? Vai ter muita evaporação de água aqui nesse solo? Ou vai ter muita transpiração de água aqui por essas plantas? Né? Vamos analisar. Isso aqui é muito seco, quer dizer, não tem água, cara. Não tem água. Tem pouquíssima água aqui disponível. Como que se eu tenho pouca água, eu vou ter uma elevada taxa de evaporação ou de transpiração? Impossível. Não tem água disponível no sistema, então
a disponibilidade hídrica do local interfere diretamente. Olha esse outro caso aqui, ó. Opa, deixa eu voltar para cá. Vamos voltar à imagem. Tá? Então, se eu tenho pouca água disponível no sistema, ora, a minha taxa de evaporação e transpiração também é reduzida. Agora, se isso aqui fosse abundante em água, chovesse muito, fosse sempre úmido, e aí, a evaporação seria maior? A transpiração seria maior? Sim, seria maior. Por quê? Porque existe água disponível para ser evaporada e transpirada. Tá? Então, a primeira coisa que interfere na transpiração das plantas e na evaporação de água do solo, tá? É o quê? A disponibilidade de água do solo. Quer dizer o quê? Regiões de pluviosidade reduzida, tá? Regiões semiáridas, desérticas ou regiões que chovem pouco, a taxa de transpiração e a taxa de evaporação das plantas naquele local vai ser reduzida, porque no solo a disponibilidade hídrica é reduzida. Tá? A disponibilidade é reduzida. Se eu colocasse muita água aqui, de repente, começasse a botar água, aí eu ia ter uma elevação da taxa de transpiração e evaporação. Tá? Então vamos lá para outro parâmetro. Temperatura do ar é outro fator que interfere na taxa de evaporação e transpiração. Lembram? Para a água sair da fase líquida e ir para a fase gasosa, para ela deixar de ser líquido e virar gás, ela precisa absorver energia. Que energia é essa, professor? Que coisa de energia? Calor. Tem que ter calor. A água, a molécula de água precisa absorver calor. Tá? Ela absorve calor, ela absorve energia. E esse calor é que faz com que a molécula se desprenda do meio líquido e vire gás. Uma moléculazinha sozinha lá de H2O adquire calor, ganha calor, aquece, adquire energia e se desliga das outras, fala tchau para vocês que agora eu virei gás, puf, e vai para a atmosfera. Então, se eu tiver calor, se eu tiver temperatura elevada, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade com que a água evapora. Não é isso? A água, se eu botar um balde no tempo, lá no sol, cheio de água, e deixar ele lá, ele vai evaporar? Vai evaporar, mas às vezes ele leva dias para evaporar. Né? Às vezes semanas, às vezes, dependendo do clima, meses. Né? Agora vamos lá. Se eu pegar esse mesmo balde, uma panela, colocar a água desse balde numa panela e aquecer, ela vai evaporar mais rápido? Vai. Por quê? Porque ela vai estar absorvendo calor. Eu aqueço o líquido absorve calor, se aquece e eu aumento a velocidade com que as moléculas de água se desprendem do líquido e viram gás. Então, a temperatura do ar nesse sistema solo, planta, atmosfera é importantíssima. Quer dizer que quanto mais quente o ar, mais fácil ocorrerá a evaporação. Mais água, se existir no sistema, ela será perdida por evaporação ou por transpiração. Tá ok? E o que interfere na temperatura do ar? Existem fatores que interferem na temperatura do ar de um determinado local. Né? Primeiro é a latitude. O que é essa latitude? Né? Latitude é uma unidade que a gente usa para medir a distância de um determinado local em relação à linha do Equador. Nós determinamos lá numa convenção que latitude zero é a linha do Equador. À medida que a latitude aumenta, o valor da latitude aumenta, nós ficamos mais distantes da linha do Equador. E quanto mais distantes da linha do Equador, as temperaturas médias do ar vão caindo, tá? Lembrem-se, né, que o ponto mais distante do Equador são os polos. E o que a gente tem nos polos? As calotas polares, nós temos gelo. Porra, por que tem gelo lá, professor? Porque a gente está tão distante da linha do Equador que à medida que a gente foi se afastando, a temperatura do ar foi diminuindo, até que chega um ponto que a temperatura do ar está sempre abaixo de zero. Como ela está abaixo de zero, o que tem ali de água disponível naquele local acaba congelando. Tá? E é por isso que quando nós nos afastamos da linha do Equador, as temperaturas médias
anuais, né? As temperaturas médias mensais, as temperaturas médias diárias do ar diminuem. À medida que a gente distancia do Equador, as temperaturas diminuem. Olha só essa imagenzinha aqui do globo terrestre, ó. A linha do Equador está bem aqui, ó. Olha só que coisa louca. Vocês estão percebendo que onde passa a linha do Equador nós temos as florestas tropicais. Olha, África, América, tá? Oceania, região de florestas tropicais. Essa linha aqui, olha, essa coloração mais escura, mais avermelhada, indica a temperatura. Olha aqui o gráfico abaixo, ó. Temperatura. Então, onde é que é mais quente no globo terrestre? É mais quente próximo à linha do Equador. Olha aqui, ó. Próximo a essa região é onde está mais quente. À medida que eu me afasto dela, ó, tanto para o norte quanto para o sul, as temperaturas vão diminuindo. Ó. Olha esse roxo aqui, é temperatura abaixo de zero. Olha lá as calotas polares, galera. Olha aqui, ó. Aonde é que estão as calotas polares? O mais distante possível dessa linha imaginária aqui, que é o Equador. Então, quer dizer que a latitude influencia nessa temperatura do ar. À medida que eu me afasto da linha do Equador, tá? À medida que eu desço aqui, ó, aqui está passando a linha do Equador, ó, no Brasil. Corta o Brasil aqui em cima, ó. Eu vou me afastando da linha do Equador. Ora, Rio Grande do Sul é mais quente ou mais frio do que aqui? Rio Grande do Sul está aqui embaixo, ó, pessoal. Aqui está o Rio Grande do Sul, ó. Ele não está mais longe da linha do Equador? Onde é que é mais quente? Aqui ou aqui? Aqui, próximo à linha do Equador, as temperaturas médias anuais são maiores. Aqui, uma época do ano faz muito frio, esfria, chega a nevar, pessoal, aqui. Tem geada, a temperatura noturna cai abaixo de zero, a água congela e o escambau. Por isso que o Rio Grande do Sul é mais frio do que essa região aqui do Amazonas, Amapá, aqui em cima, tá? Porque aqui passa a linha do Equador e aqui é quente. Tocantins está bem aqui, ó. Por que Tocantins é quente pra cacete? Porque Tocantins, ó, tá próximo à linha do Equador. Entenderam isso? Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor a temperatura do ar. Quanto mais próximo, maior a temperatura do ar. Beleza? Outra questão que eu falei aqui. Por que o Tocantins é quente? Porque ele está próximo à linha do Equador? Sim, está próximo, mas não está encostado. Só que tem uma outra coisa aqui que interfere na temperatura. O Tocantins é um estado baixo, um estado que não tem grandes elevações. O Tocantins não tem montanhas, não tem lugares altos. O Tocantins é um estado baixo, tá? Então, a altitude também interfere na temperatura. Quanto mais baixo, quanto mais próximo ao nível do mar for, mais quente é a temperatura. Quanto mais alta a elevação, quanto mais distante do nível do mar, quanto mais alto em relação ao nível do mar for, mais baixa é a temperatura. É por isso que no alto das serras, das montanhas, a temperatura é sempre menor. É por isso que cachoeira, em serra e montanha, a água é mais gelada, né? Quem é daqui da região conhece Palmas. Palmas é um inferno, um calor desgraçado, né? Palmas está aproximadamente 300 metros de altitude. A lagoa é quente pra cacete também, está aproximadamente a 100 e pouco, 190 metros, eu acho, 100 metros, 100 ou 190, não me lembro agora a altitude do nosso município. Mas é uma região muito baixa, acho que está próximo a 100 metros. Aqui é quente pra dedéu, cara. Palmas também é quente, que está em torno de 300. Mas no fundo de Palmas, você chegando daqui da lagoa para Palmas, quando você atravessa a ponte do lago lá, você olha a cidade de Palmas margeando o lago e lá no fundo tem uma serra, né? A Serra do Carmo. Naquela serra lá, pessoal, tem uma cidadezinha num canto dela lá, chamada Taquarussu, um distrito de Palmas, faz parte da cidade de Palmas. Naquele lugarzinho chamado Taquarussu, à noite a temperatura é bem mais amena. Tem gente que sente frio lá, né? Vai para lá e sente frio. Por que que lá é mais frio? Porque lá naquela região está 450, 500 metros de altitude. Está bem mais alto em relação ao nível do mar do que Palmas, tá? Então é mais frio. No alto da serra lá tem locais que chegam até 600 metros. No alto da serra à noite faz frio. As pessoas têm que dormir enroladas em cobertor. E aqui a gente dorme com ar-condicionado em cima, né?
senão ninguém dorme. Mas o corpo transpira tanto que a gente molha a roupa de cama de suor, não é isso? Então a altitude tem a ver com a temperatura. Quanto mais alto, menor a temperatura. Se a gente olhar esse mapa aqui, ó, nessa região aqui, ó, da América do Norte aqui, ó, bem nessa beirada aqui, ó, tá? Uma região aqui da África, uma região aqui, ó, aqui dá para ver que tem um pouquinho de branco, uma região da África aqui também tem uma região de montanhas e tal, que tem gelo, cara. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, aqui tudo é gelo. Aqui, ó, as rochosas, montanhas rochosas da América do Norte. Aqui nós temos o Himalaia, né? Lá na Ásia. Aqui nós temos o Kilimanjaro, né? No continente africano. São montanhas com 5, 6, algumas com 7 mil metros de altitude, que sempre tem gelo, sempre faz frio, a temperatura é muito baixa. Por quê? Porque elas estão muito altas em relação ao nível do mar, tá? Mesmo em regiões aqui, ó, regiões na linha do Equador, se eu tiver uma altitude elevada, eu vou ter temperaturas muito menores do que as temperaturas na mesma latitude. Eu estou bem na linha do Equador aqui, ó. Se eu tiver uma montanha muito alta aqui, ó, a temperatura lá vai ser bem mais baixa do que a temperatura no pé da montanha, por exemplo, lá no nível do mar, tá? Então, a altitude interfere nessa temperatura do ar. Outro fator que interfere, a estação do ano, né? Falei aqui da altitude, ó, deu para ter a ideia da altitude. Quanto mais baixo, maior a temperatura. À medida que eu vou subindo, né, aumentando a altitude, a temperatura vai diminuindo.